Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 15 de julho de 2022. A Justiça do Paraná impediu um sindicato de agentes penitenciários federais de participar da defesa do policial penal bolsonarista que matou a tiros um tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. De acordo com a decisão, o processo não tem relação com a profissão do acusado. Os advogados de Jorge Guaranho haviam se manifestado a favor da participação do sindicato na defesa. A principal preocupação dos empresários brasileiros no segundo trimestre foi a falta ou o custo elevado das matérias-primas. O problema foi mencionado por 52% das companhias ouvidas numa pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Em segundo lugar, apareceu a carga tributária, lembrada por 30% das empresas. A alta taxa de juros foi citada por 24% das companhias consultadas. A preocupação com a disparada da Selic, apesar de ter ficado na terceira posição, atingiu o ponto mais elevado desde 2016. Na avaliação da CNI, os juros em patamar alto inibem a atividade econômica. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos rejeitou uma emenda que pedia ao governo para investigar se as Forças Armadas do Brasil estão interferindo nas eleições presidenciais. O documento recomendava saber se há interferência na contagem de votos, manipulação para tentar reverter o resultado e participação em campanhas de desinformação. Caso algum ponto fosse constatado, o Brasil poderia ser retirado da assistência de segurança dos Estados Unidos. No horário de Brasília, 4:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. São 4h03. Estamos chegando com a segunda edição do Esportes CBN. Para você nesta sexta-feira, a semana tá acabando. Só que não, tem futebol hoje, tem futebol amanhã ainda, olha só. Legal, uma ótima tarde para você que está em 99,1 FM, para você que está no aplicativo da CBN, no portal CBN Campinas, também você que está no YouTube, no Facebook, em todas as plataformas onde tem o somzão da CBN. Uma ótima tarde de sexta-feira, inclusive para você que já está se preparando aí para um happy hour. Olha só, quem sabe, não é? Daqui a pouco. Eu ainda não posso, tô aqui quietinho. Júlio Nascimento, seu destaque. Boa tarde, Júlio. Cabelo e amigos da CBN, daqui a pouco informações da Ponte Preta, que entra em campo hoje à noite, às 7 horas, contra o Criciúma em Santa Catarina, em busca da primeira sequência de vitórias na temporada. A Macaca vem de resultado positivo contra o CSA e pode abrir vantagem boa para a zona de rebaixamento. E detalhes sobre o Guarani, que enfrenta amanhã o Bahia e pode perder Giovanni Augusto para o confronto. O camisa 10, que também tem sondagens da Série A do Campeonato Brasileiro. Momentos de instabilidade na equipe do Guarani. E não é de hoje. Carlão de Freitas, boa tarde, seu destaque.
Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvintes ligados no CBN Esportes, segunda edição. A gente pode dividir aí a temporada, né, principalmente para os nossos clubes, em antes e depois da janela, né? O Guarani, principalmente, porque conta com jogadores com valorizados no mercado, né? O Giovanni Augusto, apesar de não estar fazendo ali uma grande Série B, mas é um jogador que ainda é valorizado. Temos aí o Matheus Felipe, que é ótimo jogador, de repente pode sair. O próprio goleiro Kozlins, que já chegou a ser sondado. Então agora a gente vai ver como que as equipes vão resistir, né, até ao fechamento, né? Temos a abertura, mas até o fechamento da janela, para dar prosseguimento aí nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Carlão. Por falar em instabilidade, a gente fala em instabilidade, né? Terça-feira amanheceu agitada pelos lados de Mojimirim, justamente com o Mojimirim, o Sapão. Jogadores que estavam lá dentro do estádio, né? Eram hospedados ali no estádio, moravam no estádio, foram retirados, funcionários retirados. Foi uma confusão só. No estúdio tem o Wilson Mato, também Rafael Pio, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né, Pio? Boa tarde. É isso, Cabela. Boa tarde para você, boa tarde a todos do CBN Esportes Campinas. Deixa eu até já pegar um boa tarde do nosso convidado. Depois do intervalo, Wilson, a gente vai começar a discutir um pouquinho mais de tudo isso que aconteceu, mas obrigado por estar aqui no estúdio da CBN Campinas com a gente para trazer um pouco mais desse assunto que deixou muita gente perplexa, não só no meio esportivo, mas no meio do cidadão comum, né? A gente viu jogadores, crianças menores de idade, inclusive na rua, ali em Mojimirim, algo que chamou muita atenção. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores que estão acompanhando a CBN aqui no YouTube, nas redes sociais. Realmente, terça-feira foi um dia turbulentíssimo em Mojimirim. Um dia que foi noticiário nacional de uma forma negativa, mas que felizmente, com muita luta, nós conseguimos reverter a situação e conseguimos aí reintegrar os meninos de volta ao alojamento. E aí a gente vai discutir um pouco mais sobre tudo isso que aconteceu lá na nossa querida Mogi, né, Cabelo? Exatamente, Pio, exatamente. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, então, porque nós temos os trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues Bolacha, YouTube, Facebook, Daniel França, coordenação técnica do Marcelo Eloy, comentários do Carlão de Freitas, reportagens do Júlio Nascimento, coordenação de esportes do Rafael Pio. Hoje tem que ser tudo certinho, viu, Bolacha? Direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação: Carlos Cabela. Um rápido intervalo, a gente volta já já. CBN Esportes. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único.
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Em 9,80. Consulte condições. Aonde quer que você vá, Estapar. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. Boa tarde, Mário Quintino. Situação das estradas neste momento. Oi, Cabela. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações para quem vai em direção de São Paulo. Tem dificuldades nas duas rodovias nesse momento, Cabela, tanto pela Bandeirantes quanto na rodovia Anhanguera. Inclusive, eu começo falando da Bandeirantes. Segundo a concessionária que administra a rodovia, aconteceu um acidente na altura do quilômetro 64 e a lentidão começa já no quilômetro 70, logo depois da passagem por Itupeva. Por isso, atenção pela Bandeirantes para quem vai em direção de São Paulo, e já tem lentidão também na rodovia Anhanguera, em Jundiaí, do quilômetro 61 até o 60. Então, nosso ouvinte que vai em direção da capital precisa de um pouco de paciência nesse momento. No sentido interior, por enquanto, aí as duas rodovias têm boas condições. Cabela. Legal, Mário. Você volta daqui a pouquinho. O Hospital Madre Teodoro. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos. Segunda edição. Muito bem, 4 horas e 14 minutinhos, já de volta para bater um papo com Wilson Matos no estúdio da CBN Campinas. Rafael Pio. É isso, Cabela, é isso. E já agradecendo mais uma vez a presença do Wilson. A gente foi surpreendido, né, Wilson, na última terça-feira com uma matéria publicada até no Globoesporte.com, aqui na região de Campinas, sobre os meninos que estavam no alojamento, alguns funcionários também terem sido acordados, né, podemos dizer assim, muitos deles, e colocados para fora ali do alojamento, para fora do estádio em Mogi. A partir desse momento, qual foi a sua ação?
O que o presidente, o Luiz Henrique, ele alega para que ele tivesse tomado essa decisão, e a que ponto nós podemos dizer que está a situação agora, Wilson? Bom, o problema é um problema judicial, que vem sendo carregado desde o início do ano, e o Luiz Henrique achou uma brecha na nossa lei, onde o trouxe novamente à presidência, mais ou menos 2 semanas atrás. E o que acontece foi que ele quis cancelar o meu contrato, sem base jurídica nenhuma, ele simplesmente rasgou o meu contrato, falou, olha, vocês somem daqui, vocês já não fazem mais parte do Mojimirim, e a gente sabe que não é assim que funciona na justiça. Eu tenho mais de 60 atletas hoje entre o sub-20 e o sub-23 vivendo no alojamento, muitos meninos moram fora, e o que ele fez foi, ele considerou que ele rasgando o meu contrato, ele teria o direito de expulsar os meninos do alojamento. Então ele contratou um grupo de seguranças ali da cidade de Mojimirim, Mogi Guaçu, que acordaram os meninos às 4h30 da manhã. Então eu estava aqui em Campinas, no meu apartamento, recebi uma chamada às 4h50 mais ou menos, dizendo, olha, tem pessoas aqui armadas, nos ameaçando de morte, arrombando portas e nos tirando do alojamento. E a minha pergunta na hora foi, são policiais? São, porque eles se identificaram como policiais, então saiam. Porque até então eu não sabia o que estava acontecendo, eu achava, Rafael, que tinha uma ação judicial. Até uma ação de despejo, eu sei que a ação de despejo tem que acontecer com o oficial de justiça, tem um certo horário, você não faz isso de madrugada. Então, eu achei meio estranho, mas como se identificaram como policiais, falei, saiam. E aí depois que saíram, que eles viram que não eram policiais, eram seguranças do Luiz Henrique. E aí ficou nessa situação gravíssima dos meninos ficarem literalmente o dia inteiro na rua. É lógico, eu provi de alimentação, nós tivemos que fazer boletim de ocorrência, Ministério Público, porque envolvia menor de idade. Então, teve ameaça de morte, então uma ação criminal, né? Estavam armados, se passaram por policiais. Tudo que tinha que ter acontecido de errado aconteceu naquele dia, naquela terça-feira, e por isso que teve essa mídia nacional, né? E aí, lutando muito, eu não quis o atrito, os meninos queriam entrar porque eles estavam sem documento, estavam sem roupa, estava tudo no alojamento. Falei, não vamos entrar em atrito, segura aqui na calçada, nem no hotel eu consegui colocar eles, porque eles não tinham identidade. Então era algo grave. Ficou tudo no alojamento. Tudo no alojamento, então não tinha muito o que fazer, Rafael. Então, falei, olha, vamos segurar, vamos para a justiça, que a justiça vai funcionar. E aí, graças a Deus que no final do dia o juiz deu uma liminar, garantindo a volta dos atletas, que era isso que eu queria. Eu poderia realmente voltar, eu tinha direito, mas eu queria confirmação de juízo com um oficial de justiça que o meu contrato ainda era válido, que os meninos tinham direito de estar no alojamento. E foi isso que aconteceu. Só para recapitular, né, para quem tá nos ouvindo, até no início do ano, nós fizemos uma entrevista com você aqui no CBN Esportes. O que existe hoje entre a empresa do Wilson Matos e o Mojimirim é um contrato de gestão do futebol junto à Federação Paulista de Futebol e não junto ao próprio Mojimirim, porque no momento em que foi feito o contrato, inclusive, o cargo de presidência do Luiz Henrique, ele não estava válido, vigente, era isso? Não existia. Ele não estava vigente. Isso, exatamente. Então o clube não tinha presidente. Esse ano de 2022, praticamente eu fui o presidente perante a Federação Paulista e tem um escritório de advocacia que era o administrador judiciário. Então nós dois respondíamos pelo Mojimirim. Tá. Até o Luiz Henrique, lembrando que o Luiz Henrique é um cidadão que está no Mojimirim há 6 anos, que praticamente faliu o clube, ele trouxe 31 milhões de dívidas para o clube, e muitas pessoas me perguntam, acho que essa pergunta vai chegar, qual a intenção desse cidadão dentro do clube? A resposta é simples, e o atrito iniciou aí, o meu atrito com ele. Ele estava fazendo avaliações com atletas do Nordeste, cobrando R$ 1.500, e as avaliações eram falsas, ele criava um cenário que não existia, então ele mexia com o sonho dos meninos. Isso meu estômago começou a embrulhar, o Aranha que está trabalhando comigo, a comissão técnica falou, gente, não é justo.
está mexendo com sonhos de meninos. E a gente fez uma denúncia. A gente fez uma denúncia e falou, olha, isso aqui não acontece, porque ele vendia para os meninos do Nordeste que nós, na minha gestão 2023, estávamos de olho, monitorando e iríamos pegar algum atleta. Isso nunca aconteceu. Nós nunca trabalhamos com o Luiz Henrique de forma direta. Então começou o atrito aí. Logo em seguida, a minha intenção no Mojimirim é finalizar a SAF. Tô falando aqui agora, eu vou comprar um Mojimirim. Eu queria, esse meu contrato era para um estudo, para ver se realmente valia a pena, para ver o tamanho da dívida do Mojimirim. Uhum. Esse estudo sendo concluído, Rafael, eu vi que sim, tem rentabilidade, viabilidade de finalizar a SAF. A SAF é o clube empresa. Sim. Então, existe essa possibilidade e eu quero. Quando eu falei que eu queria, aí comecei a ver os números e eu vi que tem muita penhora de uma empresa específica. Essa empresa de quem que é? Da mulher do Luiz Henrique. Então, quer dizer, ele armou um esquema dentro do Mojimirim, porque ele estava sozinho, onde ele criou ações da empresa da mulher dele contra o Mojimirim, não defendeu o Mojimirim, e aí veio a penhora do estádio. Então hoje o estádio do Vail Chaves, ele tem penhoras contra a empresa da mulher dele. Então quando eu soltei isso na mídia, falei, não vou pagar, porque quando eu finalizar a SAF, essas dívidas do Luiz Henrique, da mulher dele, eu não vou pagar, aí explodiu tudo. Aí começou o atrito Wilson Matos, WKM, com o Luiz Henrique. Cabela tá com a gente, o Wilson Matos, e lembrando, né, Cabela, que o microfone da CBN Campinas, sem dúvida nenhuma, aberta também ao Luiz Henrique, caso ele queira dar a versão dele, né, Cabela? Sem dúvida nenhuma, sempre aberto e pronto aqui para a gente passar as informações dos dois lados, obviamente. Agora, essa confusão toda aí, ô Wilson, essa confusão aí, vem depois de uma eleição que não foi homologada, não é? E por que essa eleição não foi homologada? Você tem essa informação? Sim, ele tentou fazer a eleição. O Luiz ele afastou a cidade do clube. Então ele tentou fazer uma eleição, Cabela, em dezembro, mas ele não seguiu os protocolos. Para você ter a eleição, você tem que colocar ou no Diário Oficial, ou no Jornal da Cidade, emitindo que haverá as eleições, dá um período específico. E aí, como ele não fez todo esse protocolo, a cidade, torcedores do Mojimirim, homologaram uma petição para cancelar. E aí foi um oficial de justiça até a população de Mogi mesmo. A população de Mogi, o próprio torcedor. Um oficial de justiça foi até a porta do estádio para tentar cancelar o evento que estava ocorrendo, e o Luiz Henrique simplesmente não quis abrir as portas. Ele fingiu que não estava ali, ele estava ali fazendo o evento, né, a eleição, como se diz, e não quis atender o oficial de justiça. Então ele acredita no mundo real, que ele inventa muita coisa da cabeça dele, que não, eu fui eleito, mas não tem ninguém da cidade, todo mundo que faz parte da diretoria dele, ou é filho, ou é mulher, ou pessoas vinculadas da cidade de Guarulhos. Então, a cidade de Mojimirim, o torcedor de Mojimirim, ninguém está envolvido. Então, essa é a situação. E ele está tentando, de forma jurídica, né, ele está vendo algumas falhas que nós temos na nossa legislação, para tentar toda hora ficar voltando e aí conturbando o ambiente para se autofavorecer. Wilson, e o seu contrato foi feito com quem? O seu contrato de gestão do Clube Mojimirim, quem que assinou esse contrato do lado do Mojimirim? Quem assinou meu contrato em novembro, através dos meus advogados, foi o Luiz Henrique. Na época, ele era presidente. Mas quando eu fiz o negócio, geralmente eu não falo que sou eu, porque quando sabem que sou eu, o empresário americano que está vindo com recursos, as pessoas têm a tendência de segurar. Então eu sempre coloco um grupo de advogados, não falo quem é o grupo que está querendo investir e assino o contrato. Foi isso que eu fiz, foi um contrato fantasma e não sabia quem era o investidor. Quando ele descobriu quem eu era, de onde eu vinha, e que era uma parceria com a Liga Americana, com a MLS, com clubes americanos, aí ele falou, bom, aqui eu não vou largar o osso até... Segundo ele, o Mojimirim tem uma dívida de milhões, e o que ele falou o que ele me disse foi, olha, eu saio daqui se você pagar 2,5 milhões
de reais para sair e você compra o clube, você toca a SAF, mas você tem que me pagar. E eu falei, não vou fazer isso, e aí começou o atrito com o Luiz Henrique. Bom, pra gente fechar aqui, como é que tá a situação nesse momento lá? Você continua como gestor, garotada toda da sua mão, continua disputando o campeonato, não sei se o Mojimirim está classificado ou não, mas continua a sequência, o trabalho normal agora? Não, nós disputamos o Sub-20, que meu contrato são só 2 categorias, o profissional e o Sub-20. O Sub-20 ficamos em terceiro no grupo, almejamos o ideal, pois nós acabamos de montar a equipe, ficamos atrás do Red Bull da Ponte Preta, mas não classificamos, ficamos em terceiro no grupo. Então acabou o campeonato do Sub-20 e agora começa a preparação. Grupo fácil você pegou? Mas agora com o Sub-20 a gente está preparando uma copinha para janeiro. E o profissional, gente, eu não gosto de falar só notícia ruim do Mogi, deixa eu falar algo assim belíssimo que tem que ser falado na crônica esportiva desse país. Eu estou levando, a partir de amanhã, o profissional do Mojimirim, o Sub-23, para disputar, para fazer um tour nos Estados Unidos com esses meus parceiros da MLS, confirmando essa minha intenção de renascimento do clube. Então, estou levando aí um quadro entre comissão e atletas de 24 pessoas para os Estados Unidos, vamos ficar em Cincinnati, Columbus e Washington, 3 semanas, divulgando a marca do Mojimirim, divulgando a imagem do clube, divulgando o meu projeto de renascimento e também agora iniciando essa projeção de uma parceria com um clube da MLS, assim como foi feito com o Red Bull Bragantino. Bom, é isso. Agora tá ok, né? Agora tá ok. Agora tá ok, tá bom. Vou agradecer ao Wilson trazendo essa informação detalhada pra gente, o lado dele, Luiz Henrique, presidente do Mojimirim, o microfone tá aberto, liberado, se quiser colocar a versão dele também, fique à vontade também, certo, Pio? Certíssimo, Cabela. Obrigado, viu, Wilson? A gente até tentou um contato no dia em que tudo aconteceu, a gente entende, claro, de toda a dificuldade naquele dia. E aí, obrigado por nos atender aqui no CBN Esportes. Não, eu que agradeço, eu acompanho vocês aí, eu como patrocinador, dono da WKM, patrocinador do Guarani da Ponte, eu estou sempre aqui ouvindo aqui o que está acontecendo nos bastidores das 2 equipes de Campinas. Obrigado. É isso, Cabela. Fechado então, muito bem. Obrigado, Pio, grande abraço para você também, rapaz. Valeu, bom final de semana e amanhã, brincão de ouro. Tomara. Que venha o negativo, né, Cabelinha? Que venha negativo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. São 4h27, vamos seguindo aqui com o CBN Esportes, segunda edição. Vamos falar de Copa do Brasil rapidamente aqui. O técnico Abel Ferreira disse ser coisa do futebol, mas também disse que foi sorte do São Paulo a vitória de ontem nos pênaltis, não é, Abel Ferreira? Olha, é futebol, não vou estar aqui a explicar muito, futebol é isto, fomos melhores e no final passou o nosso adversário, fomos melhores na minha opinião. É a minha opinião, tivemos mais oportunidades, fizemos 2-0, tivemos oportunidades para fazer o terceiro, 2 vezes um isolado e um penalti falhado. Aí o futebol é isto, num lance podes eliminar o nosso adversário e no lance seguinte uma jogada bem trabalhada, não é? Um passe do zagueiro para o centroavante, penalti que vocês podem ver, comparar o penalti que o árbitro marcou em cima ou com o Gomes e que não marcou com o Dudu. Agora vocês fazem as vossas conclusões, veem, mas o futebol é isto. Também tem o fator sorte e acho que hoje o nosso adversário foi muito feliz. Tá aí, portanto, o Abel Ferreira falando que foi sorte do São Paulo, né? Aliás, o Carlão, sinceramente, hein? A jogada foi muito bem trabalhada, né? O chute do zagueiro lá pro atacante e sai o pênalti. Muito bem trabalhada a jogada, segundo o Abel, hein? Um chutão, né? Um chutão e aí teve todo o bololô ali do Calera, um pênalti meio duvidoso também, um pênalti estranho. Mas aconteceu que o São Paulo aproveitou e, como nós falávamos pela manhã, né? Às vezes é porque tem muito programa esportivo, muitas horas na grade, então você tem que criar alguma coisa. Mas eu não vejo motivos para tanta polêmica, porque o São Paulo teve sorte, porque o Palmeiras... Eu achei que foi um jogo tão legal, um jogo bacana, que o Palmeiras teve realmente a possibilidade de fechar a classificação, marcando 3-0, deu
brechas ao São Paulo. A gente sabe que um clássico dessa magnitude você tem que matar, se você não conseguir matar, você dá brechas, e foi o que aconteceu com o Palmeiras, né? Deu aí a vida para o São Paulo, e o São Paulo foi lá e soube aproveitar, jogou com o regulamento, perdeu o jogo, mas nas penalidades foi mais competente. E o Rafael Veiga, né, vivendo aí um dia incomum na sua carreira, de um exímio cobrador de pênaltis a um cara que perdeu 2 penalidades num jogo decisivo. Mas acontece, coisas do futebol, coisas da vida de um atleta de alto rendimento como é o Rafael Veiga. Creio que essa eliminação não vai tumultuar o ambiente palmeirense. O Palmeiras tem força para se recuperar em Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, no qual ele lidera, né? Mas, de qualquer maneira, é uma classificação que fortalece o São Paulo. São Paulo precisava, sim, de uma resposta, vencer um adversário à altura, um rival, né, como é o Palmeiras, depois de tudo que aconteceu no Paulistão. Então, o São Paulo sai muito fortalecido dessa disputa, desse choque-rei. Muito bem, do outro lado, o Rogério Ceni respondeu que não foi a primeira vez que ele teve sorte contra o Abel Ferreira. Cara, é a segunda vez que eu tenho sorte contra ele, né? Contra o Flamengo também eu tive sorte e nós fomos campeões da Supercopa. Hoje também a sorte veio, né? Eu não tenho problema nenhum em reconhecer, por exemplo, final do Campeonato Paulista, fomos superiores no primeiro jogo, Palmeiras superior no segundo jogo. Então, assim, eu acho que é importante também você reconhecer, 15 minutos perdidos, mas nos outros 85 que tiveram, bem lúcidos no campo, o São Paulo teve. Né? Eu acho que até o Palmeiras, os últimos 15 também teve bem perdido no campo. Depois que perdeu o pênalti, o Palmeiras ficou bem perdido no campo. Estar perdido também faz parte do jogo, quando se joga contra uma grande equipe como nós jogamos hoje, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre tentar valorizar o trabalho, né, dos outros, assim como o Palmeiras, com muito merecimento, toda vez que é campeão, todos valorizam e reconhecem o trabalho do treinador. Tá aí, portanto, o Rogério Ceni falando também no pós-jogo, a vitória do São Paulo dos pênaltis, classificação. América, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Flamengo, Fluminense, Corinthians, São Paulo e Fortaleza estão classificados às quartas de final. Sorteio acontece no dia 19, semana que vem, 1h30 da tarde, na sede da CBF no Rio de Janeiro. 4h32, intervalo, repórter CBN, a gente já volta já. Repórter CBN. Sexta-feira, 15 de julho de 2022. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o anestesista Giovanni Quintela por estupro de vulnerável. A pena para este tipo de crime varia de 8 a 15 anos de prisão. Agora, cabe à Justiça decidir se aceita a denúncia. Giovanni Quintela foi detido depois de ser flagrado estuprando uma mulher grávida e desacordada durante a cesárea. A polícia ainda está levantando os nomes de outras 30 pacientes que passaram por procedimentos com o anestesista. As vendas dos shoppings de todo o país tiveram um crescimento médio de 24% em maio. A base de comparação é o mesmo período do ano passado. Foi a 14ª alta mensal seguida, o que reforça a recuperação do setor iniciada em 2021. Somente entre janeiro e maio de 2022, a elevação chegou perto de 40%. Os dados são da Abrace, a associação que representa o segmento. Um parecer da Advocacia Geral da União para o IBAMA pode enfraquecer ainda mais a fiscalização de crimes ambientais. Segundo o entendimento da AGU, agentes a serviço do Instituto só poderão emitir multas quando comprovada a intenção da ação. O parecer já foi publicado no Diário Oficial da União. Dados divulgados pela OMS e pelo Unicef alertam que a vacinação infantil enfrenta o maior retrocesso em 3 décadas. Entre os motivos para o declínio estão o aumento da desinformação durante a pandemia de Covid-19 e o número crescente de crianças que vivem em áreas de conflito e vulnerabilidade. Segundo o Unicef, o momento é de alerta vermelho para a saúde infantil. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito.
Mais uma vez, Mário Quintino, agora para falar do trânsito de Campinas. Mário. Vamos lá então, Cabelo, eu trago informações da Avenida Moraes Salles, que tem trânsito intenso nos dois sentidos, principalmente para quem vai em direção da Heitor Penteado. Primeiro na saída do Viaduto Cury até a chegada para Francisco Glicério e também mais à frente nas proximidades da Coronel Quirino. Por isso, atenção aí na Moraes Salles, pela Norte e Sul, trânsito intenso nos dois sentidos, principalmente para quem vai em direção do Taquaral. E eu reforço aquele alerta que nós fizemos, Cabela, que tem lentidão para quem vai em direção de São Paulo, tanto na Bandeirantes, a partir do quilômetro 71 até o 64, e também pela rodovia Anhanguera, em Jundiaí, do 62 até o 60. Por isso, você que vai em direção de São Paulo, siga aí com atenção. Cabela. Legal, Mário. Bom final de semana, até segunda. Excelente final de semana, até segunda. Proteja seu cãozinho contra parasitas. NexGard Spectra é um delicioso tablete sabor carne que protege contra pulgas, carrapatos, vermes ou sarna por todo o mês. É um e pronto, e seu pet vai adorar. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h38 de volta na segunda edição desta sexta-feira do CBN Esportes. Vamos falar da macaca. Bota o hino da Ponte aí, Bolotinha. Ponte Preta daqui a pouquinho em campo, hein? 7 da noite, lá em Criciúma. Júlio Nascimento. Cabela, a Ponte Preta enfrenta daqui a pouco a equipe do Criciúma em busca de vencer 2 partidas consecutivas pela primeira vez na temporada. Isso ainda não aconteceu e a Ponte, que vem de vitória contra o CSA, se emplacar hoje mais um resultado positivo contra o Criciúma, fica numa situação mais confortável. O técnico Hélio dos Anjos vai precisar mexer na equipe. Thiago Oliveira e Bernardo estão suspensos, 3 cartões amarelos. Fraga, suspenso pelo cartão vermelho. Ramon, Moisés Ribeiro, Luiz Fernando, Ribamar, Fabinho e Léo Santos ainda entregues ao departamento médico. Existe a possibilidade, inclusive, de mudança na formação hoje, porque o meia Fecim é dúvida para a partida. Se vetado, a macaca vai a campo com Kaique França no gol, Norberto, Douglas Mendes, Fábio Sanches, Arthur e Jean Carlos,
o Alisson, Felipe Amaral e Leonaldi, Nicolas e Luca. Outras duas possibilidades: a entrada de Danilo Gomes na vaga de Fecim. Nesse caso, o ataque seria formado pelo atacante ao lado de Luca e Nicolas, com a formação com 3 zagueiros, sendo retirada para a volta de Arthur como lateral esquerdo. E a outra alternativa, ainda com uma linha de 4 na defesa, os 3 zagueiros, Matheus Anjos no meio-campo, Luca e Nicolas no ataque, são as possibilidades táticas do Hélio dos Anjos para esse jogo. Já o Criciúma, de Gustavo no gol, Cristóvão, ex-jogador do Guarani, Rodrigo, Cadu e Marcelo Hermes, que passou recentemente pela Ponte, Léo Costa, Arilson, Felipe Matheus e Marquinhos Gabriel, que é o protagonista do time, Lucas Xavier e Caio Dantas. Hoje quem apita o jogo é o Potiguar, Caio Max Augusto Vieira, partida importante para Macaca. É verdade, bem importante sim. Agora, o Carlão, 2 rodadas atrás, nós falávamos em Ponte Preta precisando urgentemente somar pontos, não que esteja diferente, continua ainda com essa necessidade de somar pontos a equipe da Ponte Preta, porque tem 18. Mas a gente imaginava a Ponte Preta tentando chegar a 20 pontos. Já podemos sonhar com a Ponte Preta com mais de 20 pontos ao final desse primeiro turno, ô Carlão? Eu acho que podemos sonhar sim. É claro que hoje é um jogo muito difícil, um jogo complicado, de uma equipe que briga na parte de cima da tabela e que vem de um tropeço, né, para um time de faixa também, que foi o Vasco da Gama, e depois ela tem o Náutico, né, e podemos imaginar aí de 6 pontos disputados. Se ela conseguir somar talvez a metade, né, desses 6, ela iria aí a 21 pontos, que ainda é uma pontuação pequena, né, podemos falar assim. E mesmo assim, diante de todas as dificuldades, por tudo que a Ponte está atravessando, é uma contagem que faz parte da projeção da diretoria. O próprio presidente Marco Berlim disse no dia da entrevista para nós, falando que o intuito era virar com 20 pontos. E virando com 21, está ali dentro daquela margem, né? Embora o segundo turno seja muito complicado você atingir uma somatória até maior do que você construiu na primeira parte do campeonato. Mas eu acho que é plausível sim. Hoje é um jogo dificílimo, o Criciúma é o favorito, conta com jogadores melhores, joga em casa, mas a Ponte adquiriu uma casca, né? Principalmente após esse jogo lá em Alagoas, uma vitória super importante contra o CSA, que nós também não acreditávamos, né, e a Ponte acabou mostrando ao contrário. Quem sabe hoje, numa situação até mais difícil, mais complicada, mas que a Ponte também tenha forças para contrariar os prognósticos e conquistar um resultado importante lá no Heriberto Rios. E o principal nome da Ponte Preta, o artilheiro da Macaca, o Luca, também deve ser a principal arma para hoje, não é, Júlio? Cabelo Ponte Preta entra em campo, claro, contando mais uma vez com a participação de Luca. Ele que atuou por 5 temporadas vestindo a camisa do Criciúma, conhece muito bem o Heriberto Rios e é, claro, a grande aposta da Ponte para essa partida, já que dos 10 gols marcados na competição, Luca foi responsável por 4. Cara, não dá para mim explicar um fator, né, falar uma coisa ou outra aqui, né, até porque nós nos preparamos para tá sempre ganhando jogos, né? Ultimamente os resultados eles talvez não sejam tão satisfatórios, mas a gente vê que tem evolução, a equipe tá vindo de um bom jogo, fora de casa, né? Numa atmosfera totalmente diferente da nossa. De novo a gente vai enfrentar isso. E, cara, a gente está preparado, a gente já tem uma forma de jogar que ela está muito bem definida, né, nas nossas cabeças, né? O professor Hélio já colocou o que ele quer, nós já sabemos e colocar em prática lá, né? Porque vai ser um jogo difícil, cara. Como eu falei, jogar contra o Criciúma lá da forma que eles vêm fazendo no campeonato vai ser difícil. E Cabela, só uma informação sobre a Ponte, o zagueiro Fabrício, né, que algumas semanas deixou o Moisés Lucarelli, foi apresentado no Rajar Club da Arábia Saudita para a sequência da temporada. 32 anos, o Fabrício já tem um novo clube aí para a sequência da carreira, lembrando que a Ponte foi ao mercado e contratou o Matheus Silva, de 27 anos, que estava no Cruzeiro, para a vaga do jogador. Muito bem, sorte para o Fabrício, né, sorte para ele lá nos Emirados Árabes.
Ô Carlão, o Luca hoje pode... hoje seria bacana, né? Hoje que é o dia dele fazer gol, porque a lei do ex estará presente, Carlão. O Luca ganhou a projeção vestindo a camisa do Criciúma, né? Eu lembro de uma dupla de ataque interessantíssima. Era ele e Zé Carlos. Zé do Gol, que jogou na Portuguesa, jogou no CRB, jogou aqui no Paulista de Jundiaí. E o Luca jogava pelas beiradas e o Zé Carlos era o cara da conclusão, lá no início dos anos 2010, né? E depois o Luca ganhou o Brasil, jogando, defendendo camisas super importantes, como a do Corinthians, como a do Cruzeiro, do Internacional, do Fluminense, da própria Ponte Preta também. E hoje seria muito legal, né? Ele ali, o filho do Heriberto Rios,se conhece ali todos os meandros do Heriberto Rios,se talvez aí um dos últimos momentos do Criciúma em âmbito nacional, momentos positivos, né? Um acesso, né? Uma chegada à Série A. O Luca teve uma participação realmente muito especial e hoje, sem dúvida alguma, é um jogo diferente para ele. Eu tenho certeza que no coração dele, o coração dele vai bater de uma maneira diferente por reencontrar aí sua ex-equipe, uma equipe que deu todas as condições para que ele iniciasse uma trajetória de sucesso no mundo do futebol. Nós já falamos várias vezes aqui no programa a respeito de se propor o jogo. Hoje é dia de que quem tem que propor o jogo é o Criciúma. Isso pode facilitar não só o Luca, mas a Ponte Preta em si? Olha, mesmo sendo fora de casa, Cabela, para a Ponte hoje é melhor jogar longe de Campinas, porque ela não tem a qualidade técnica para propor o jogo, né? Já visto os resultados. Em casa não adianta, ela não consegue vencer. E por quê? Porque ela não tem o cara que fura a linha, é o cara que tem uma bola parada, um camisa 10 pensador, que consegue descolar um lançamento, um passe que ninguém consegue encontrar, né? Um jogador normal. Então, por isso, jogar em casa para a Ponte tem sido um martírio, né? E fora de casa, ao contrário, ela tem conquistado aí bons resultados. Só que não é toda hora que você vai vencer fora de casa. Jogar fora de casa é complicado, arbitragem, torcida. Hoje vai estar um caldeirão lá, os carvoeiros, né? Vão estar empolgados aí para tentar empurrar o Criciúma a mais uma vitória. Mas só que é um jogo em que se encaixa hoje com a proposta da Ponte. Aquela famosa coisa, né? Vai ter que saber sofrer, mas quando estiver com o contra-ataque vai ter que ser eficaz. Ela tem que sair para tentar matar o jogo, para realizar aí uma boa partida lá em Santa Catarina. 4h47, intervalo, a gente volta para falar do Guarani, que joga com o Bahia amanhã. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, de volta aqui com a segunda edição do nosso CBN Esportes. Grande abraço a você que está ligado na CBN Campinas. Vamos falar do Guarani. Bota o hino do Bugrão aí, Bolacha. Se não bastasse os problemas já corriqueiros do técnico Mozart Santos, Giovanni Augusto pode ser mais um problema. Júlio Nascimento. Cabela, pois é, vamos falar sobre Giovanni Augusto. São 29 jogos com a camisa do Guarani, 6 gols, 4 assistências, né? Ele tem sido aí um dos protagonistas desse time do Bugre e pode ser desfalque para o jogo de amanhã contra o Bahia e também desfalque para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Eu consultei o staff do Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, ele tem a carreira administrada pelo Jean Moreira e o staff do jogador admitiu que ele foi sondado por 3 clubes que disputam a Série A. Sem detalhes sobre esses clubes e, segundo o staff, ainda não tem nenhuma proposta na mesa do Guarani para o Ricardo Moisés e para o Rodrigo Pastana analisarem. O staff garantiu que o foco está no Guarani. Só fazendo um retrospecto, depois do Campeonato Paulista, o Giovanni Augusto chegou a ser sondado pelo futebol asiático e também pelo Avaí, mas optou por seguir no Brinco de Ouro e renovou o contrato até o final do Campeonato Paulista de 2023. Sobre a especulação envolvendo uma troca com Coritiba pelo meia Regis, o Giovanni Augusto de fato jogou no Coritiba antes de atuar no futebol mexicano, mas essa informação não foi confirmada nem pelas minhas fontes no Guarani e não consegui confirmar também com alguém do Coritiba. Então se trata ainda de uma especulação, não há nada nesse sentido envolvendo uma troca com o Regis. E sobre amanhã, a informação do nosso colega Lucas Ossafa é que o Giovanni Augusto não treinou durante a semana por ordem física e pode sim desfalcar o clube contra o Bahia neste sábado. E aí nesse cenário, né, tem a volta do Bruno José, que formaria o trio ali com o Maxwell e com o Iago, ou até mesmo a entrada do Lucão do Break, já que o Giovanni Augusto estava fazendo ali uma função de falso 9, às vezes como jogador de referência, mas de fato é um jogador que preocupa aí para não só o jogo de amanhã, né, Cabela, mas também com essa valorização e interesse dos clubes da Série A para a sequência do campeonato. Sem dúvida nenhuma, é um problema gravíssimo aí para o Guarani, numa saída aí do Giovanni Augusto, porque num jogo como, por exemplo, do Cruzeiro no final de semana, ô Carlão, ele foi o protagonista do jogo, foi ele que pensou o jogo inteiro ali dentro do campo. É um cara importante, sem dúvida alguma, embora o Giovanni Augusto ainda... É que a gente traça muito paralelo com o que foi o Regis ano passado, né? E eu acho que o Regis foi mais protagonista. É claro que o Giovanni Augusto ainda não encerrou a trajetória dele com a camisa do Guarani.
mas eu acho que o Regis era mais protagonista que o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto passa por muitos altos e baixos, né? Mas sem dúvida alguma, é um jogador valorizado, um jogador que desperta interesse em clubes da Série A. E se o Guarani não conseguir a permanência do Giovanni, vai fazer muita falta, porque o diferencial do Guarani, mesmo o Giovanni Augusto sendo aí um nota 6,5, nota 7 em alguns momentos, mas é o diferente, é o protagonista realmente, isso a gente não pode negar. Então, sem dúvida alguma, com o Giovanni Augusto já está difícil, né? O Guarani hoje é um integrante do Z4, ocupando aí uma posição que nós não esperávamos, né? E imagine sem o Giovanni Augusto, né? Então seria uma situação muito complicada até para reposição. Porque, o Regis está liberado no Curitiba. Tá, legal, tá liberado. O Regis deve ter interesse até em retornar ao Guarani, mas tem um custo, né? O Regis não vai voltar ao Guarani pelo preço quando ele chegou ao Guarani. Não, ele se valorizou. Então é um jogador hoje que o Guarani vai ter que fazer algum sacrifício, caso realmente o Giovanni Augusto saia e o Regis volte. Então, hoje a permanência do Giovanni Augusto eu acho que é fundamental para que o Guarani consiga permanecer forte na briga para escapar do rebaixamento. Sem o Giovanni Augusto e sem um jogador com a característica dele, sem uma peça de reposição à altura, vai ser um futuro dificílimo, um futuro muito sofrido para o Guarani em termos de permanência. Se ele já não jogar amanhã, a gente já vai ter mais ou menos uma ideia de como será o Guarani sem Giovanni Augusto, né? E outra, amanhã é um jogo em que se encaixa com as características do Giovanni Augusto. É um jogo que ele vai ter espaço, é um jogo contra uma grande equipe, contra um postulante ao título, é um jogo em que o cara gosta de jogar contra o Cruzeiro. Nós vimos a vontade do time do Guarani, é um jogo que todo atleta gosta, né? É para mostrar o seu futebol. Então, o Giovanni Augusto, se ele não jogar amanhã, se for confirmada a ausência dele, realmente é uma ausência muito sentida. O Guarani precisa hoje do Giovanni Augusto, mesmo não sendo um Giovanni Augusto brilhante. O Giovanni Augusto, versão Guarani Futebol Clube, é um jogador de lampejos, um jogador de brilharecos, mas é um jogador importante. Isso não quer dizer que ele não tem a sua importância com a camisa do Guarani. E para o jogo de amanhã, quem traz informações mais uma vez é Júlio Nascimento. Cabelo ainda com a dúvida então sobre a participação do Giovanni Augusto. O Guarani encerra a sua preparação para enfrentar o Bahia amanhã no Brinco de Ouro, jogo importante porque o Guarani tem de fato agora a possibilidade de deixar a zona de rebaixamento. Inclusive o Bugre defende aí uma invencibilidade contra o Bahia, nunca perdeu jogando em casa para o Tricolor em 18 jogos, 11 vitórias, 7 empates. O último jogo no Brinco contra o Bahia foi ainda na campanha, né, da Série B de 2009, uma campanha histórica. O Guarani venceu por 2-1, o jogo que o Fabinho foi muito bem. Então existe esse retrospecto positivo contra o Tricolor, que é um dos integrantes do G4, e o Guarani está motivado justamente pela vitória contra o Cruzeiro na última rodada. Se o Giovanni Augusto não jogar, abre uma vaga aí no ataque, né? O Bruno José volta a ficar à disposição, o Iago e o Maxwell também estão à disposição, e até mesmo a participação de Lucão do Break e o Nicolas Careca, algumas das alternativas do técnico Mozart Santos, que precisa também definir no seu lateral direito. Lucas Ramon e Ludic disputam a vaga no lado direito, já que o Matheus Pereira cumpriu aí a sua ausência por força contratual contra o Cruzeiro, mas agora está à disposição para o próximo compromisso. Pois é. Ô Carlão, na rodada passada eu falei, poxa, fazia tempo que nós não fazíamos 6 pontos na rodada, né? A rodada passada foi feita, a Ponte ganhou fora, o Guarani ganhou do Cruzeiro. Será que nós teremos essa rodada com mais 6 pontos, Carlão? Ai. Boa, né? Não quero ser o chato da história, mas eu acredito que não. Infelizmente, quero estar errado, mas infelizmente eu acredito que não vamos somar os 6 pontos. Mas, de repente, né, o pessoal pode falar, tá vendo, Carlão? 6 pontos, os campineiros somaram, tal, mas eu acho muito difícil. Principalmente pela Ponte, acredito mais no Guarani. A Ponte em Criciúma é uma incógnita, até porque enfrenta um adversário muito forte. Eu vou ser esse cara na segunda-feira de falar assim, tá vendo, Carlão? 6 pontos! Que Deus te ouça, Cabela! Um abraço pra você volta daqui a pouquinho, Carlão. Daqui a pouco estaremos por aí, abraço, valeu, tchau. Um abraço, daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Criciúma, com narração de Roger Williams, reportagens da Adriana Almeida, comentários do Carlão de Freitas.
E o Guarizo na ancoragem de toda essa galera aí, daqui a pouquinho, aqui dentro da programação da CBN Campinas, a partir das 18h30. Um abraço a todos e eu volto amanhã para Guarani, Bahia. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Apresentação